frente é melhor. Aleluia, você remou até agora, nem saiu do lugar, só se cansou de tanto remar. Deixa ele tomar a frente, deixa ele tomar a frente, deixa ele tomar a frente, deixa ele tomar a frente. Aleluia, vai glorificando a Deus, vai exaltando a Deus, vai exaltando a Ele nessa noite. Ele está tomando a frente dessa causa nessa noite, Ele está tomando a frente, aleluia. Ele está tomando a frente, aleluia, vai exaltando. Ele está tomando a frente. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. De maneira, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele está vendo a tua dificuldade. Dê um amém nessa noite. Em quarto lugar, você vai ser profeta por irmão aí do seu lado. Vai dizer assim, em quarto lugar, nós devemos nos animar, porque Jesus está do nosso lado. E quando Ele está do nosso lado, tudo fica bem. Isso é tremendo, irmãos, porque quando a gente crê que Jesus está com a gente, por mais que a gente tema tudo, circunstância, que tema qualquer coisa, a gente sabe que no final vai terminar tudo bem. Porque quando você olha o versículo de número 51 da palavra de Deus, olha só esse versículo. E subiu para o barco, para estar com eles, estar do lado deles. E o vento cessou. Ficou tudo bem, o vento que era contrário, acabou-se. Ficou tudo bem. É incrível como tudo cessa quando ele entra na causa. Aleluia, glória a Deus. É incrível como cessa. É incrível como os ventos se desfazem quando ele entra na causa, quando ele põe o pé na causa, quando ele se volta para essa causa. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas coisas. Não haverá impossíveis para Deus, porque em Deus o surdo ouve, o mudo fala, água vira chão, vento cria ouvido, e o nome do Senhor é glorificado. Pois tem horas, irmãos, que só Jesus entrando no barco, não é assim? Tem hora que a gente está assim, meu Deus, como é que vai ser? Só Jesus entrando no barco. Aí quando Jesus entra no barco, tudo se aquieta, tudo fica em paz. Agora eu vou liberar uma palavra para você se alegrar hoje, nessa noite. Se anime, meu irmão, em nome de Jesus. Esse vento vai cessar, tudo fica bem com ele. Dá para dizer glória a Deus. Tudo fica bem no Senhor, tudo fica bem em Cristo Jesus. Eu tenho muitas lembranças de dias difíceis, e eu tenho uma lembrança do ano 2000, 16 anos para trás, uma lembrança tremenda, porque eram dias difíceis. Foi um ano que eu fiquei sem trabalhar. Foi o ano que eu saí do seminário, não podia fazer mais o seminário, eu tive que trancar o seminário. Foi o ano da mudança da igreja, que eu saí da igreja presbiteriana, vim para a igreja batista, que o costume era totalmente diferente.
E foi um ano assim de muita mudança. Deixar onde eu liderava, ficar em canto nenhum. E havia um hino durante aquele ano, fora o hino Palavras de Cassiano. Havia um louvor de Andréa Fontes, que eu sempre cantava ele, eu sempre louvava ao Senhor com esse louvor. Esse louvor, para quem conhece, ele diz assim: ei, não fique assim, não é o fim, levante a cabeça, Jesus te ama, não quer te ver assim. O que foi que aconteceu? Eu tenho mais um. Conta pra ele agora. Pro teu problema, Jesus tem solução. Eu cantava, escutava. E aí, o que é que eu posso dizer daquela época? O que é que eu posso dizer daquele ano? O que eu posso dizer é isso aqui, ó. Tudo ficou bem. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Toca, vai ser profeta primeiro. Vai ficar tudo bem, meu irmão. Jesus está no barco. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Dá para dizer glória. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou tudo bem. Liderei outras igrejas. Terminei o seminário. Desde aquela época, trabalho na obra do Senhor. Foi uma época ruim, pastor? Com certeza foi. Foi uma época de choro. Foi uma época de muita lágrima. Foi uma época ruim, eu digo para você, e como foi? Você se arrepende de ter passado por aquela época? É claro que não. Por que, pastor, o senhor disse que foi bom passar por aquilo? É porque quando terminou, fiquei mais forte. É porque quando terminou, aleluia, havia algo diferente em mim, porque eu sabia que Jesus estava do meu lado, por onde quer que eu andasse. Eu sabia que Ele estava no comando sempre, que Ele estaria do meu lado sempre, e isso, irmão, é razão, é motivo de se alegrar na presença do Senhor, de se alegrar em Deus. Meus amados irmãos, se anime no meio de tudo, meu irmão. Toque 2 ou 3 anos. Se anime, meu querido, no meio de tudo. Sabe, irmão, se anime mesmo. Essa dificuldade, essa coisa que você passa, essa intempérie da vida, deixa eu dizer para você, ela vai passar. Olha, vai passar para a glória de Deus. Ela passa e você fica. Dela só vai haver lembrança. Dá para dizer aleluia nessa noite? Dela só vai haver lembrança. Você vai olhar para trás, aí vai dizer: rapaz, foi tão ruim aquilo ali que eu passei. Foi tão ruim o estreito. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus me sustentou até a data de hoje. Eu atravessei, eu passei, aleluia. E só passei porque eu sei que o Senhor estava do meu lado, aleluia. Porque a lembrança que eu mais carrego daquela época é a lembrança de saber que Jesus estava acompanhando todos os dias. Que todos os dias havia um cuidado de Deus. Eu dizia: Deus, como é que eu vou sustentar a família? Aí o Senhor dizia assim: eu serei o teu sustento. Deus, e ministério, Deus, trabalho mais em igreja nenhuma. Aí o Senhor dizia: aonde eu te colocar, eu te farei subir no púlpito. Mas Senhor, como é que vai ser, Senhor? Aí o Senhor dizia: deixa, meu filho, que eu te apresento. Eu sou contigo. Você crê que Deus é contigo nesta noite aqui? Louvado seja Deus. Então deixa Deus te apresentar. Deixa Ele tomar a dianteira, deixa Ele na frente. Ele sabe exatamente o que faz.
A ironia disso tudo é que depois que passa, você consegue dar a gargalhada do negócio. Você consegue rir da tempestade que passou. Interessante isso. Você consegue rir. Naquele momento, não havia razões de riso, nem de folguedos de alegria, nem de canções de louvor, de exaltação. Durante essa época do dilúvio, dessa época do vento contrário. Mas só que vento contrário dá e passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. De maneira que eu olho para trás, o que é que eu vejo? Cuidado de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, seu terno amor cuidando em tudo. Foi ruim, pastor? Foi! E como é que a gente consegue avançar? Só Deus alegra o coração do ser humano. Só Deus anima o coração do ser humano. O que eu tenho prazer para você nessa noite? Só repetir as palavras do Salvador. Te alegra, te anima, te fortifica no Senhor, exalte a Ele, porque quando esse vento passar, você vai cantar e glorificar o nome do Senhor dos Exércitos. Porque depois que Jesus entra na causa, que Ele põe o pé no barco, que Ele toma a dianteira do negócio, o impossível se torna possível. Não tinha nenhuma expectativa de vida, mas quando Jesus colocou o pé no barco, eita! Quando Jesus colocou o pé no barco, aí diz a palavra de Deus que o vento cessou. Talvez você precise isso, porque existem ventos perturbadores, ventos que o céu assoprar e perturba, tira a paz. Aí nessa noite o Senhor vem para você e diz: meu filho, tenha bom ânimo, sou eu, não temas, eu cheguei para te socorrer, eu cheguei para te ajudar, eu cheguei, aleluia. E aí, irmãos, quando ele chega, como diz lá no Evangelho de João, e logo o barco chegou ao seu destino. Oh, glória a Deus! Interessante é que quando eu fui ver os comentários bíblicos dessa passagem de João, no capítulo 6, logo o barco chegou ao seu destino. Muitos comentadores colocavam ali, e o barco automaticamente chegou ao seu destino. Eu achei estranho, porque não diz que eles remaram, diz que o barco logo chegou, foi um automático que houve. Você está entendendo? Quem está entendendo? Porque quando ele entrar, seja profeta por vários lados, porque quando ele entrar no teu barco, você nem vai precisar remar. Você entendeu aí? Então glorifica a Deus, dá